Boa noite. Vamos iniciar esta transmissão, como de costume, recitando as 3 Ave-Marias. Ó Maria, fazei o meu coração tão puro quanto o vosso, pelo poder que vos deu o Deus Pai. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Pela sabedoria que vos deu Deus Filho. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Pela misericórdia que vos deu o Espírito Santo. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Hoje pretendemos chamar as gestantes aflitas para virem à nossa casa. Para iniciarmos, vamos ler um pedacinho do Evangelho de São João, capítulo 16, versículo 21. Quando a mulher está para dar à luz, entristece-se, porque a sua hora chegou. Porém, quando dá à luz a criança, ela já não se lembra dos sofrimentos, pela alegria de ter vindo ao mundo um homem. Também vós agora estáis tristes, mas eu vos verei de novo, e vosso coração se alegrará, e ninguém vos tirará a vossa alegria. São palavras lindas, ditas por Jesus na última ceia, comparando o parto com a Páscoa, as dores do parto com a sua paixão, e a alegria da ressurreição com a alegria do nascimento de uma criança. Toda mulher que já deu à luz sabe que, por mais doloroso que seja o parto, quando a criancinha nasce e começa a dar os gritinhos, o choro, e a olhar para a mãe, parece que toda a dor desapareceu. Parece que tudo valeu a pena. Assim, a dor do parto, embora esteja descrita no Gênesis como um castigo do pecado original, é uma dor salvífica, é uma dor redentora. Maria Santíssima não sofreu as dores do parto, porque o parto dela foi milagroso. Nosso Senhor saiu do corpo dela, preservando a sua integridade. No entanto, ela aparece no capítulo 12 do Apocalipse como uma mulher vestida de sol, tendo a lua debaixo dos pés, na cabeça uma coroa de 12 estrelas, para dizer que ela é toda luminosa, cheia de luz, cheia de Deus, cheia de graça. Mas ela estava grávida e gritava entre dores do parto, atormentada para dar à luz. Maria Santíssima não sofreu as dores do parto, mas ela sofreu um parto dolorosíssimo junto do Calvário, que ela suportou para que um mundo novo, recriado, renascido, surgisse pela nossa causa. Ela se associou aos sofrimentos de Jesus na redenção da humanidade.
Junto à cruz de Jesus estava de pé sua mãe, e estava lá oferecendo a vítima divina, que é o seu filho, pela nossa salvação. O parto dói, mas é uma dor que vale a pena. A dor de livrar-se de um parto, ou seja, a dor do aborto, porém, é horrível. É horrível porque ela deixa um gosto ruim, amargo, um peso, uma lembrança terrível. Esta dor não traz o consolo do sorriso de uma criança. Só traz remorso, arrependimento, amargor. Tudo isso em nome de uma falsa liberdade, de uma falsa autonomia. Mas quando uma gestante que não está ainda imersa no temor de Deus, depois de uma vida desenfreada, descobre uma gravidez, é comum que ela entre em pânico. E naquela hora, muitas coisas podem acontecer. A primeira delas, ela receber um conselho, um bom conselho, e desistir da ideia. Às vezes, uma palavrinha só pode mudar a vida inteira de uma pessoa. Uma visita, se você não conseguir convencer, trazer novas pessoas, tudo isso pode mudar totalmente o rumo da vida de uma pessoa e o seu destino aqui na Terra, mas também o destino eterno. Agora, existem casos em que a gestante fica de tal modo aflita, em pânico, que parece que ela não raciocina. Ela entende que aquilo é um pecado, ela não nega a gravidade do que está para fazer, mas aquilo se apresenta para ela como a única saída, como se não houvesse nada além de ter que abortar a criança. E os motivos são muitos. A vergonha diante dos pais, diante da sociedade, ter que interromper a sua carreira profissional, ter dificuldades com seus estudos, ter problemas de conciliar a maternidade com outras coisas que ela pensava fazer. Tantas e tantas coisas acontecem, porém, nessa hora é que nós temos que exercer a obra de misericórdia maravilhosa de corrigir os que erram e de dar um bom conselho. E se ela não entende o valor do corpo dela, que é templo do Espírito Santo, nem da vida que está em seu seio, que é de um ser humano criado à imagem de Deus, nós temos que ensinar, instruir os ignorantes também é uma obra de misericórdia. Aí você me diz, padre, eu tentei fazer isso tudo, só que a gestante, embora esteja até balançada, pensando em não fazer aborto, há um problema, ela não tem onde ficar. Ela desejaria fugir para um lugar que ninguém a visse durante a gravidez, porque ela está com a mente de tal modo atordoada. Foi por causa disso que aqui em Anápolis, logo no início da fundação da nossa instituição Provida de Anápolis, do seu registro em cartório como pessoa jurídica, sentimos a necessidade de haver uma casa reservada à hospedagem de gestantes. Inicialmente, esta casa era pequena, abrigava poucas gestantes, havia poucos cômodos, mas muitas gestantes passaram por ela. Era chamada a Casa da Gestante. Depois, por benevolência divina, nós recebemos a construção doada totalmente de uma nova sede, onde agora funciona o lugar de acolhida para gestantes e também a sede administrativa.
Esta nova sede, que foi inaugurada em dezembro de 2015, é muito grande, espaçosa, confortável, 5 estrelas e consegue acolher confortavelmente 10 gestantes ou mais. Esta casa foi projetada e construída também para abrigar irmãs religiosas que pudessem cuidar das gestantes. E nós temos uma infraestrutura, graças a Deus, capaz de hospedar essas moças em aflição durante todo o período de gestação, durante o parto e até 3 meses depois do parto. Pode ser que a gestante não queira, mas ela pode ficar até 3 meses depois do parto hospedada conosco. E acredite, o lugar que nós temos para oferecer a ela é um dos mais maravilhosos da terra. Não por causa de suas belezas naturais, não. Maravilhoso primeiro porque nele há o Santíssimo Sacramento. Há uma capela. Se vocês já viram, esta capela é maravilhosa só de você entrar nela. É o Oratório São José. Na parede da capela há um painel onde está desenhada a Nossa Senhora grávida em oração ao seu filho Jesus. E no ventre da imagem pintada de Nossa Senhora está um sacrário. O sacrário é circular. E dentro do sacrário é que fica Jesus Eucarístico, que as gestantes adoram. Se tiverem feito primeira comunhão, comungam, e lá elas podem visitar o Senhor e participar todos os dias da Santa Missa. Ora, um lugar onde há um altar para celebrar o santo sacrifício e há um sacrário onde Jesus nos espera, este lugar é paradisíaco e nós temos este lugar. Mas, além disso, nós estamos agora, com a graça de Deus, com uma equipe que pode oferecer às moças aquilo que nenhum dinheiro paga: amor. O amor fraterno, ou, se preferirem, um amor materno, de mãe para filha. As gestantes, quando vêm até nós, precisam de muitas coisas, mas sobretudo de amor. Se elas morassem em um palácio, mas não se sentissem amadas, pareceria que elas estão numa prisão. Ao contrário, se elas morassem em uma casa modesta, mas fossem acolhidas com amor, aquela casa pareceria um paraíso. A nossa casa, como já falei, ela tem condições de acomodar muitas gestantes. E nesta casa, nós procuramos oferecer a elas o melhor. O melhor não é apenas salvar a criança do aborto. Impedir que o aborto seja feito é algo importante, mas ainda é o começo de tudo. Nós temos que salvar não apenas o corpo da criança de ser esquartejado e jogado no lixo. Nós queremos salvar a alma desta criança. Esta criança que foi concebida, como todos nós, com o pecado original, precisa ser adotada como filha de Deus através do batismo. Evidentemente, nenhum de nós vai batizar uma criança se a mãe não quiser. Mas a mãe só vai querer se aprender o que é o batismo. Então nós temos que catequizá-la. Além disso, a mãe que desistiu do aborto pode ainda ter desistido por alguma circunstância qualquer, mas não por amor a Deus de verdade. Para que ela ame a Deus, ela tem que conhecer, porque ninguém ama aquilo que não conhece. Por isso, nós damos um valor imenso à catequese, às nossas hóspedes.
Nós ensinamos a elas o catecismo. Nós falamos de Deus com ela. Se elas ficaram grávidas e pensaram no pecado de matar os seus próprios filhos, provavelmente, para não dizerem 100% das vezes, elas não entenderam suficientemente o valor do seu corpo, que é templo do Espírito Santo e que foi comprado por um alto preço, que é o sangue de Cristo. Não entenderam que esse corpo um dia vai ressuscitar e que este corpo se une ao corpo glorioso de Jesus na Eucaristia. Elas ainda não sabem. Se não sabem que o seu corpo é sagrado, elas não entendem por que usar roupas decentes. Elas vêm aqui com as roupas do mundo. E quando chegam, elas são ensinadas sobre a importância de se vestir decorosamente. É uma coisa externa. Mas a casca protege o fruto. A casca também é importante para que o fruto não apodreça, não se decomponha. Aprender a vestir-se bem, aprender as coisas de Deus para poder amar a Deus, rezar conosco, fazer todo dia a adoração ao Santíssimo, aprender a rezar o terço da misericórdia e o terço mariano às 15h. Tudo isso as que vêm para cá têm oportunidade de fazer. Elas também aprendem, com a graça de Deus, trabalhos manuais, artesanato, porque nós precisamos mantê-las ocupadas e bem ocupadas, um lazer sadio. E se nós oferecermos tudo isso para ela com amor, com desejo sincero de fazer com que elas sejam salvas, não apenas de corpo, mas de alma, que não apenas elas desistam da ideia insana do aborto, mas que elas entendam que elas valem muito aos olhos de Deus, que aquela criança vale muito e que elas não podem mais voltar à vida de pecados de antes, a gente faz assim um serviço completo. A gente tenta, com a graça de Deus, restaurar por dentro a vida daquelas moças e salvar aquela criança por nascer, já fazendo com que ela saia da nossa casa de hospedagem batizada, como filha de Deus. É um trabalho maravilhoso. São João Paulo II disse ao padre Paulo Marx que era o trabalho mais importante da Terra. E esse trabalho nós estamos convocando e ainda aceitamos aquelas que queiram compor a nossa comunidade de irmãs pró-vida, uma comunidade de vida, comunidade para morar aqui e para acolher essas meninas e levá-las para o hospital, assisti-las durante o parto, socorrê-las quando tiverem depressão. Tudo isso, se você tem este chamado de Deus, venha rápido. Mas também estamos chamando as gestantes que estão em perigo. Se você conhece alguma gestante assim, e se você acha que não tem nenhum lugar que possa acolhê-la, saiba, este lugar existe. Mas, padre, ele fica aí longe, Anápolis fica lá no interior do Brasil, no centro-oeste, no estado de Goiás. Não há problema, nós recebemos gestantes de toda parte do Brasil. A distância não é uma impossibilidade, nós temos meios de transporte. E por que elas vêm aqui? Elas vêm aqui pelas razões mais diversas. Às vezes elas vêm porque estão com vergonha dos pais, querem ocultar a gravidez. Tiveram a ideia, por exemplo, de doar a criança em adoção. Tá bom, vamos deixá-la aqui. Em geral, no curso da hospedagem, elas mudam de ideia, elas resolvem contar aos pais sobre a gravidez, elas resolvem acolher a criança com amor. Mas, enquanto elas não mudam de ideia, vamos deixá-las aqui, vamos dar tempo ao tempo, não é? Há casos, por exemplo, de violência sexual, de estupro. Nós já acolhemos
tantas gestantes adolescentes que foram violentadas, tantas. Nós temos, e podemos falar com conhecimento de causa, experiência muito grande nesse assunto. E nós podemos falar, sem medo de errar, que em casos de violência sexual, o amor da mãe pela criança aumenta, não diminui. A mãe não tem repugnância pela criança que acabou de nascer, pensando na violência sofrida ao olhar para o neném. Não. Ao olhar para o neném, a mãe sente uma doçura, um remédio, uma alegria, que parece que valeu a pena tudo que ela suportou. E como o amor da mãe pela criança é maior se a criança dá mais trabalho, em casos de violência sexual, esse amor é extraordinário. Uma mulher que concebeu em situação de violência, ela não apenas ama a criança, ninguém consegue tirar a criança dela. Se um dia ela pensou no aborto, pensamentos insanos passam pela cabeça de qualquer um. E se não houve alguém que teve a crueldade de levar essa ideia dela adiante, crueldade, maldade mesmo. Se ela, depois disso, acalmou o coração e começou a ouvir ou sentir a criança se movendo dentro dela, depois que a criança nasce, por mais que você tente falar a palavra adoção, ela diz, essa aqui não. Essa criança, eu tive tanto trabalho para carregar, dar à luz, ninguém tira de mim. Eu só conheço um caso em que gestante vítima de violência sexual consegue não se apegar ao seu neném. Um único caso. É quando a gestante é doente mental. Quando ela é débil mental, ela não tem repugnância pela criança, claro que não. Mas ela não tem aquele laço estreitíssimo que, em geral, as mães têm pelo filho. Ou seja, quando a criança é alienada, quando a mãe é alienada mental, é possível até que a criança seja encaminhada para um casal que queira adotá-la, coisa que, aliás, não falta neste Brasil. A fila de adoção é imensa, todo mundo sabe disso. Porém, fora esse caso, as gestantes que engravidaram em razão de violência sexual têm um apego maior pelos seus filhos se ninguém lhe colocar a ideia horrenda de fazer um aborto, nem oferecer esta ocasião de cometer este crime. A mãe, depois de dar à luz, vai ficar imensamente feliz. Vocês podem ver num dos vídeos que está postado no nosso canal o depoimento de uma gestante chamada Fabiana Silva, que foi vítima de violência. Ela era adolescente, porque queria abortar. Nós fomos até ela, usamos de todos os meios para persuadi-la a desistir da ideia, oferecemos também hospedagem, demos a ela catequese, batizamos a sua criança. E depois de 18 anos ela veio aqui para agradecer. Agradecer, porque aquela criança concebida em situação tão estranha passou a ser a razão, aquilo que dava sentido à vida dela. Coisa maravilhosa, né? É bonito a gente ver como é que às vezes uma coisa tão simples pode mudar a vida de uma pessoa. Nós já tivemos outros casos de adolescentes e até mesmo de crianças vítimas de violência sexual. Se você conhecer um caso como esse, estamos de portas abertas. O caso da menina K, lá do Espírito Santo, que cruelmente foi encaminhada às pressas de avião lá para Recife, e lá ela foi submetida a um aborto horrível, né, com injeção de cloreto de potássio no coração da neném, que já tinha 23 semanas de vida, coisa horrorosa. Nós também oferecemos hospedagem. Cheguei a entrar em contato com o conselho tutelar daquela cidade de São Mateus, dizendo que nós tínhamos condições
de hospedar aquela menina, que não seria a primeira vez que fizemos. Infelizmente, o meu telefonema não foi bem recebido. Mas se você conhecer algum caso como esses, não deixe de entrar em contato conosco, porque nós queremos. É uma honra para nós fazer isso. Porque o próprio Jesus disse: todo aquele que acolhe uma criança como esta, por causa do meu nome, é a mim que acolhe. Isto está em São Mateus, capítulo 18, versículo 5. É um versículo que está escrito na placa de inauguração da nossa sede. Maria Santíssima, quando foi visitar Isabel, recebeu de Isabel, grávida de 6 meses, aquela palavra linda referida a Jesus, que era um embrião de poucos dias no seio de Maria. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre. Esta frasezinha, bendito é o fruto do vosso ventre, foi escrita por nosso bispo Dom Manuel Pestana Filho na pedra fundamental da sede do Provida. Esta pedra ele benzeu em 1989. É uma pedra de mármore, ficou parada esse tempo todo, até que nós conseguíssemos, por benevolência de Deus, caído do céu, uma pessoa que financiasse a construção desta casa. Um detalhe: a casa foi financiada integralmente por esta benfeitora. Porém, a manutenção é por nossa conta. Você recebe um palácio, ótimo. Agora, para você manter o palácio, você tem que ter gente voluntária para isso. As pessoas que trabalham aqui trabalham voluntariamente neste trabalho que é o mais importante da terra. Palavras de São João Paulo II. Se o caso for de vergonha dos pais, a menina engravidou e não quer contar para os pais, isso acontece. Tá bom, manda que ela venha aqui. Não precisa contar aos pais, também não vai dizer mentira, mas fica aqui algum tempo, até a vergonha passar, até a coragem de contar para eles aparecer. Isso tudo é passageiro. O que não é passageiro é a dor do aborto. A dor do aborto fica para sempre. Se a mãe está achando que a solução dela já não é abortar, mas que ela tem que doar a criança de qualquer maneira, mas não sabe para quem doar, tá bom, não precisa, vamos respeitar as leis da psicologia. Deixa que ela fique conosco enquanto ela está pensando em doar a criança. Pronto, fique aqui. Se acontecer um caso que é o mais complicado de todos, que é o do adultério, a mulher pensa que o marido nunca vai perdoá-la. Ela acha que a solução é a de fazer um aborto. Nós também já lidamos com esses casos, tá? A gente precisa de acalmar a gestante nessa situação, de fazê-la, por algum momento, ficar calma e que ela entenda o que está crescendo dentro dela não é um tumor. Não é uma coisa que vai fazê-la explodir e morrer. Não. É uma bênção, é uma pessoa que Deus, por sua misericórdia e magnanimidade, fez com que fosse gerado dentro dela. E não importa o meio com que foi gerado. Pode ser o santo matrimônio, como Deus quis. Mas pode ser também a prostituição ou o adultério. Deus se serve dos piores males para fazer os maiores bens. E a gente não sabe o que Deus está preparando com esta criança para esta mulher. Assim como em Maria, uma gravidez não planejada por ela, mas planejada por Deus desde toda a eternidade, é que foi a salvação dela e salvação nossa. Assim também, uma criança que a mãe não esperava receber naquele momento, pode ser a salvação da vida dela. E se você quer salvar mãe e filho, mande-os para nós. A nossa casa fica aqui em Anápolis, no bairro Jardim Goiano, perto do Feirão Coberto do IAPC,
na Rua Bela Vista, quadra M, lote 65, e o endereço vocês podem encontrar na página providaanapolis.org.br, tá? Lá vocês têm também os meios de contato conosco por e-mail, por telefone, tudo que vocês quiserem podem fazer. E a gente oferece para essas moças, na medida das nossas possibilidades, uma assistência completa. A gente não se limita a se contentar que ela não tenha abortado e que ela fique aqui durante a gravidez como uma mera hóspede. Não, a gente quer transformá-la. A gente hospeda sim, mas a gente hospeda para mudá-la. Mudá-la por dentro, mudá-la para melhor, para que ela saia daqui uma outra pessoa. É verdade que nem sempre a gente consegue ver os frutos do nosso trabalho. Às vezes a gente pensa, trabalhei tanto e consegui quase nada. Deus nos põe à prova com essas coisas. Mas nós estamos cientes de que não temos o direito de desistir. Se Ele não desistiu de nós não podemos desistir de uma mãe aflita que vem até nós procurando socorro. Toda casa tem regras, a nossa também tem, mas as regras se tornam fáceis quando as meninas se sentem amadas. Tão bonito, não é? Eu me lembro que a nossa casa já hospedou gente que não precisava. Mas a casa era tão acolhedora, havia um clima de tanto aconchego e de amor, que uma gestante que não precisava de ocultar a gravidez, porque a mãe já sabia, não precisava ficar na casa nossa, porque a mãe estava acolhendo, ela convenceu a mãe a passar a gestação conosco. Por quê? Porque ela se sentia bem. E não era neste palácio agora não, em que nós estamos, era uma casa bem menor. Mas quando a gestante é amada, tudo parece maravilhoso. E esta casa aqui, além de grande, né, além de oferecer a ela o espaço, a capacidade de aprender e praticar trabalhos manuais, né, culinária, digamos assim, além de dar a ela um lazer sadio, de dar uma catequese, de ensiná-la a rezar, de prepará-la para receber a primeira comunhão, se ela não tiver, às vezes até para batizar a mãe, porque muitas vezes a mãe é pagã. Evidentemente, tudo isso não é a gente não vai obrigar a mãe a ser batizada, mas a gente pode oferecer isso a ela. Tudo isso que a gente faz aqui nesta casa, tudo isso que a gente faz aqui é uma ocasião de que a mãe seja regenerada. É muito triste, para mim, repugnante, com sinceridade, a atitude de quem quer evitar o aborto com outro pecado. Já que você não quer viver a castidade, então agora que você se opere para não ter mais filhos. É uma crueldade fazer isso com a mãe. Porque operada, primeiro que a operação é um pecado grave. Operada, ela vai se sentir livre para se entregar à maior libertinagem. Você evitou um aborto, mas agora está promovendo um pecado de perversidade sexual a vida inteira. Há aqueles que aconselham a gestante a utilizar anticoncepcionais para que ela possa evitar uma nova gravidez. Nós não fazemos nada disso. Nós ensinamos a gestante a castidade, o valor dessa virtude sobrenatural que nos torna puros e capazes de ver a Deus. É isso que nós fazemos. Para trazer as gestantes aqui, nós usamos das armas da luz e da verdade. Porque a mentira, embora pareça que seja eficiente, embora haja mentira em toda parte, infelizmente, mentira na guerra, mentira nas estratégias que se usam para vencer as coisas, os obstáculos, a mentira não é de Deus. O demônio é o pai da mentira, e ele é o homicida desde o princípio. Não temos a menor intenção de enganar as gestantes,
nem de trazê-las aqui mediante fraude. Elas vêm aqui iluminadas pela luz da verdade. Depois elas vão receber mais luz, mais luz. Nós não precisamos dizer toda a verdade desde o início, porque o próprio Jesus disse: muitas coisas eu vos teria a dizer, mas que agora não sois capazes de entender. Quando vier o Espírito da verdade, ele vos anunciará a verdade completa. Nós temos que ter calma em dizer a verdade completa, mas nunca podemos dizer mentiras. Essas meninas que vêm para cá, digo meninas, mas podem ser de todas as idades. Digo meninas, mas elas podem ser das maiores, das mais diversas procedências, podem ser até senhoras casadas. Digo meninas, mas elas podem ser tão assim, de circunstâncias tão estranhas, né? Que poderiam ser até estrangeiras. E estar aqui no Brasil por motivos de viagem, ou de trabalho, ou de estudo, né? Essas que nós acolhemos, se nós acolhemos com todo o amor do nosso coração, e se nós tratamos a criança delas como filhos, ou talvez como netos, né? Porque a filha é a mãe e a criança é como se fosse um neto, nós receberemos de Jesus aquela palavra maravilhosa: vinde benditos de meu Pai, tomai posse do reino preparado para vós desde a criação do mundo. Aí vem aquilo que ele dirá para nós: tive fome e me deste de comer, nós aqui alimentamos a gestante. Tive sede e me deste de beber, nós damos de beber. Damos de beber, com a graça de Deus, a água viva, aquela água que sai do peito de Jesus. Estive nu e me vestiste, nós vestimos as gestantes. Elas não sabem o valor da modéstia, nós ensinamos isto para ela. Estive doente e me visitaste. Nós socorremos a gestante quando elas estão sofrendo as dores da gravidez, os incômodos. Levamos para fazer exames, para tomar remédios. Na hora do parto, as nossas voluntárias vão até o hospital para acompanhá-las. Estive preso, estive na prisão e me socorreste. A gestante que pensa em aborto está aprisionada. E nós temos que libertá-la do pecado. Estive peregrino e me acolheste. Aqui nós acolhemos a gestante que não tem para onde ir. Tudo isso que nós fazemos são obras de misericórdia pelas quais seremos julgados e que decidirão o nosso destino eterno, à direita ou à esquerda do Rei da Glória. Portanto, quem quer que seja você que esteja assistindo a esta transmissão, em qualquer lugar em que você esteja, se você conhecer alguma gestante que está aflita, precisando de socorro e precisando também de acolhida com hospedagem, saiba que este lugar de onde eu falo é um lugar acolhedor. Estamos recebendo as mães que, aflitas com a própria gestação, ainda não entenderam o presente que lhes foi confiado. E se elas estão aflitas, estamos dispostos a consolá-la. Consolar os aflitos é uma obra de misericórdia. Se elas não sabem o que é uma gravidez, estamos dispostos a ensinar os ignorantes, outra obra de misericórdia. Se elas estão pensando ainda em coisas estranhas, estamos dispostos a dar um bom conselho, é outra obra de misericórdia. E se elas têm ainda fraquezas, nós também estamos dispostos a perdoar as injúrias, outra obra de misericórdia, e a suportar com paciência as fraquezas do próximo. E se elas não sabem rezar, estamos dispostos a rezar por elas e com elas, orar pelos vivos e pelos falecidos, é uma outra obra de misericórdia. Tudo isso nós pretendemos fazer aqui. Nós já falamos da necessidade que temos de irmãs pró-vida, e já apareceram algumas candidatas, embora ainda haja vagas, e se você tiver essa vocação, venha. Porém, nós também estamos chamando, e esta conclamação é geral,
que você que conhece uma gestante que está com esta necessidade, com esta aflição e que está precisando não apenas de uma visita, de um aconselhamento, mas está precisando de um lugar para ficar, este lugar existe. Com a graça de Deus, este lugar existe, é bom, é acolhedor, tem os sacramentos, tem assistência espiritual e nós estamos de braços abertos. Mande essas mães para cá. A gestante sempre vem em dupla. Sempre vem a mãe e o filho. Nunca uma gestante está sozinha. E nós queremos que os dois sejam salvos. Pode ser que sejam três, se forem gêmeos, não é? Mas nós queremos que a salvação seja nesta casa para todos. Por isso eu pedi e continuo pedindo a São José anjos para guardar esta casa, anjos de verdade, anjos puros espíritos, espíritos celestes. Pessoas semelhantes a anjos para cuidar dos bebês e das mães. Essas pessoas que sejam, com a graça de Deus e com a permissão do nosso bispo, os membros da comunidade das Irmãs Pró-Vida, que nós temos autorização para iniciar ad experimentum. E a mim, eu peço a São José, porque o meu julgamento será mais severo do que de todos, a mesma pureza angélica com que ele cuidou de Maria Santíssima e do menino Jesus. É nesse lugar que nós pretendemos que seja um lugar muito acolhedor, muito bom, mais pelo amor doado do que pela excelência das instalações. É neste lugar que nós pedimos e convidamos: envie as tuas mães aflitas para nós. Que a aflição dela não se degenere em desespero e em homicídio, que é o aborto, ou até em suicídio, que também acontece. Não. Que elas descubram o valor da vida, a vida natural, mas também a vida sobrenatural e eterna. E que elas saiam daqui como novas criaturas. O nosso trabalho Pró-Vida, ele tem 3 frentes. Uma delas é a frente assistencial, é aquela frente de você cuidar desta mãe, deste pequenino, desta pessoa que está precisando. Porque o bom pastor, ele deixa as 99 no deserto, 99 ovelhas no deserto, e vai ao encontro daquela que se perdeu. Ele não fica se contentando de ainda ter 99 e ficar tomando conta delas. Ele vai buscar aquela outra. Esse trabalho assistencial é maravilhoso, indispensável. Há também um trabalho político com P maiúsculo, que é o trabalho de cuidar e que o país seja impregnado da cultura da vida também em sua legislação e em seus atos administrativos, ou seja, que não haja nunca uma lei permitindo o aborto, nem um ato normativo autorizando o emprego de dinheiro público para o assassinato intrauterino em nosso país. Lutar para que o aborto nunca entre no país como um ato oficial do governo. E para que estas portarias, normas técnicas que foram editadas à revelia da lei e da Constituição sejam destruídas, é uma tarefa muito, muito importante. Porque salvar uma criança é salvar alguém único e irrepetível. Mas salvar o país de uma lei injusta é salvar a nossa nação inteira de uma maldição. Porque a nação que se curva, que aceita passivamente que os seus governantes façam uma lei ou um ato administrativo permitindo ou fomentando a morte de inocentes, esta nação já se voltou contra Deus, declarou guerra contra Deus. E esta maldição coletiva e nacional tem que ser enfrentada por nós.
leis pró-aborto, atos administrativos pró-aborto, jamais. Com o nosso dinheiro público, nunca. Temos também uma outra frente, que é a frente educativa. A educativa é a frente de você formar a cultura da vida ensinando. É nesta frente que nós damos aulas de bioética, nós temos um curso online disponível gratuitamente no nosso canal. Qualquer um de vocês pode fazer para aprender a vida, aprender o valor da vida e como defendê-la e por que defendê-la. A bioética fala de tudo isso. Nós temos também um programa radiofônico na Rádio Voz do Coração Imaculado, o programa Em Defesa da Vida. Nós temos também transmissões na TV Canal 14 Anápolis, transmissões semanais que nós fazemos, uma TV comunitária. Nós, na medida das nossas possibilidades, publicamos matérias na nossa página na internet, no nosso jornalzinho que nós imprimimos e distribuímos para mais de 3.000 pessoas espalhadas por todo o Brasil. Tudo isso é a frente educativa. Não basta apenas você se alegrar de ter impedido que um aborto acontecesse. Se você não tirou o aborto ainda do coração da mãe, se aquela criança nascida nem sequer vai ser batizada, porque a mãe nem sabe o que é batismo, e se depois a mãe vai continuar na vida de pecado e vai procurar você novamente para tentar um novo aborto, o seu trabalho não foi bem feito. O verdadeiro trabalho pró-vida é aquele em que você arranca o mal pela raiz. Você faz, não confiando nas suas forças, mas na graça de Deus, porque você diz com São Paulo, tudo posso naquele que me fortifica. E o nosso Deus é o Deus da luz, é o Deus da verdade. A gente vence a cultura da morte com as armas da luz e da verdade. Esse é o nosso trabalho. Pode ser que a pessoa que esteja nesta situação de perigo, aflição, até desespero, esteja ao seu lado. Vou falar baixinho. Quem sabe é a sua filha e você nem está sabendo. Quem sabe é a sua colega de escola ou de trabalho. Quem sabe é alguém da sua paróquia que engravidou, mas está com uma vergonha imensa e acha que a solução é o aborto. Quem sabe? Tudo isso pode acontecer, está bem mais perto de você do que você pensa. Mas acredite, existe saída. Deus, que é tão bom, não nos deu esta casa à toa. Não nos deu esta missão em vão. Enquanto existir pecado, infelizmente o pecado vai subsistir até a segunda vinda de Cristo, haverá necessidade de que nós combatamos o pecado e convertamos pecadores. E estamos aqui para lutar contra aquilo que São João Paulo II chamou de crime abominável, vergonha para a humanidade, quando esteve visitando o Brasil em 1997, no segundo encontro do Papa com as famílias. Eu estava lá quando o Papa pronunciou esse sermão no Rio de Janeiro. Estamos aqui para defender a vida e a família, que é o santuário da vida. Estamos aqui, como dizia Dom Manuel Pestana Filho, para defender a inocência das crianças, a pureza dos jovens e a santidade das famílias. Estamos aqui para livrar as mãezinhas e as crianças do pecado e do inferno. Lembro-me que uma vez um jornalista mal intencionado perguntou ao Dom Manuel Pestana, de maneira bastante provocante, se uma mulher que foi estuprada e engravidou, se ela fizesse aborto, se ela iria para o inferno. Olha que pergunta mais capciosa, para querer apanhar o bispo em alguma
alguma palavra que fosse motivo de condenação para ele. Uma mulher que engravidou em razão de estupro. Se ela fizer um aborto, ela vai para o inferno? Perguntaram para ele. Sabe qual foi a resposta do Manuel Pestana? Ela já está condenada ao inferno aqui. Porque se ela fizer um aborto, engravidando, tendo engravidado de uma criança, ela, além da dor que ela teve, da violência sexual, que é uma dor que é passageira, embora seja grande, ela vai ter uma dor imensa e que não passa de ter abortado seu filho. Ela não vai poder ver um carrinho de criança, uma criança chorando, vai pensar no neném que ela poderia ter dado à luz. Ela vai ver uma mulher grávida e vai pensar, podia ter sido eu. E esta lembrança que vai atormentá-la por toda a vida já é o inferno aqui na Terra. Dom Manuel, como sempre, tinha toda a razão. Lembro-me ainda hoje, vocês podem ver essa história que está na nossa página do Provida de Anápolis, estupro, aborto, suicídio. Um remédio pior do que o outro. Procurem. Estupro, aborto, suicídio. É a história de duas moças costarriquenhas que foram estupradas no mesmo dia e, o que não é comum, as duas engravidaram. Uma delas pensou em fazer aborto, mas desistiu. Ficou imensamente contente, está rindo, sorrindo com a sua filhinha no colo. A outra, infelizmente, pensou em fazer aborto e, auxiliado por maus amigos, por falsos amigos, fez o aborto. As duas se encontraram depois. Uma estava com o neném no colo, a outra sem neném, porque havia abortado. Uma disse para a outra, como eu invejo você. Como você é feliz por ter uma criança e eu não tenho. Para encurtar a história, depois, aquela que não havia feito o aborto foi visitar a outra que havia feito o aborto e recebeu a notícia de que ela havia se suicidado, porque ela nunca conseguiu conviver com o fato de ela ter abortado seu neném. Primeiro o estupro, depois o aborto como remédio para o estupro, agora o suicídio como remédio para o aborto, um remédio pior do que o outro. De fato, Dom Manuel tem razão. A mulher que foi violentada e faz um aborto, ela está sofrendo o inferno já aqui na Terra. O que me deixa tão triste é ver como há pessoas que encaminham tais mulheres para fazer aborto. Quando a solução é tão fácil, estamos aqui prontos para acolher tais mães. Mandem até nós, mandem. Aborto nunca foi solução para nada. Aborto é apenas uma homenagem ao pai da mentira e homicida desde o princípio. Mas nós somos da luz e não da mentira, e somos da vida e não da morte. É isso que nós queremos oferecer. Portanto, as portas estão abertas, os nossos corações também estão abertos. Porta patet, a porta está aberta. Cor magis, o coração mais ainda. É uma expressão latina. Mandem as suas moças para cá, mandem junto com os filhos dentro dela, para que nós possamos amá-las, para que possamos com elas amar a Maria Santíssima e a Jesus, filho dela, e para que nós possamos exercer aqui na Terra esta obra de misericórdia. Como o Brasil é grande e a tentação de aborto ocorre cada vez que uma moça ou uma mulher engravida, digamos, sem ter pensado em engravidar, tais casos são numerosos, sem dúvida, mas estamos aqui para acolhê-los. Que a gente seja, neste mundo de trevas, uma luzinha de esperança. E que essas mãezinhas possam ser acolhidas aqui junto com seus filhinhos. Que elas não se deixem levar
pelo desespero, porque o Senhor está aqui. O Mestre está aqui e te chama. Foi o que Jesus disse, foi o que Marta disse a Maria, né? Quando Jesus estava visitando a aldeia de Betânia. O Mestre está aqui e te chama. Muito bem, vamos então terminar essa transmissão, já está esgotando o nosso tempo, dando a bênção final, como de costume. Joia? Mudando de assunto, estamos para fazer um curso presencial de bioética, com a graça de Deus. O curso online todos vocês podem assistir gratuitamente no YouTube. Mas quem quiser fazer um curso presencial, pretendo ministrá-lo às quartas-feiras à noite inteira, durante 10 aulas, 10 quartas-feiras, na Faculdade Católica de Anápolis, tá? É um curso presencial, porque o online você já tem no YouTube. As vagas são limitadas por causa do distanciamento obrigatório, como determina a vigilância sanitária. E, se você quiser fazer, aconselho que não demore, tá? Que procure a faculdade para fazer as suas inscrições. Vamos então terminar dando a bênção final. A faculdade, não sei se eu já falei, é a Faculdade Católica de Anápolis, que fica lá na cidade Jardim. É a faculdade onde habitualmente eu sempre dei os cursos de extensão em bioética. O Senhor esteja convosco. Pela imposição de minhas mãos sacerdotais e pela invocação da bem-aventurada sempre Virgem Maria, de São José, seu castíssimo esposo, de São Luís Gonzaga, de São Luís de Maria Grão de Montfort, de Santa Genevieve Mora, de São Miguel, São Gabriel, São Rafael, de todos os anjos e santos, abençoe-vos, protege-vos e guarde-vos com toda a bênção do céu e da terra, Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Glorioso São José, rogai por nós. Coração Imaculado de Maria, livrai-nos da maldição do aborto.